Continuamos o nosso cenário político desta terça-feira de carnaval. E aí, você pulou o carnaval? Foi para alguma festa? Já está se preparando para voltar para a vida normal? Ou você ficou só naquele bloco do sofá? Foi o meu, viu, Vonuvo? O meu bloco foi o do sofá, de ficar ali assistindo streaming de todo jeito, filme, série, e era da cozinha para a sala para o quarto. Cozinha para a sala para o quarto. E o seu? O meu foi bom também, Carol. Tive uma comemoração do aniversário do meu filho, mas só com o pessoal de casa. Festa de Todos os Santos? Pois é, e lá com o meu compadre, o meu sogro, enfim, o pessoal da família em casa mesmo, sem aí externar aquela nossa vontade, que era de estar ali numa praia, de estar ali numa fazenda, de estar realmente comemorando com outros tantos amigos esta festa de carnaval. Pois é, então conta aí pra gente, se você quiser, escreve aí para as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, você bota na busca Cenário Político TCM, ou então manda o WhatsApp para o 88028979, conta aí pra gente como é que está a sua terça-feira, tá de ressaca ou já tá preparada aí para voltar à vida normal amanhã, né, na quarta-feira de cinzas. Carol, por falar em retorno da vida normal, atenção, você que precisa resolver alguma coisa nos bancos, viu? O carnaval está, sim, chegando ao seu fim e nesta quarta-feira de cinzas, boa parte dos serviços será retomada. No comércio de rua, o funcionamento será diferenciado, de acordo aí com as lojas, enquanto a maioria dos shoppings será funcionamento normal, assim como os supermercados. E os bancos abrem a partir do meio-dia, então não adianta querer chegar ali no início do expediente dos bancos, porque vai estar tudo fechado, só a partir ali do horário do almoço. Além do comércio, a vacinação também terá o seu retorno a partir desta quarta-feira. Então, está tudo voltando. Esse carnaval que não foi de muita festa vai ali ficando para trás. E atendimentos bancários, as lojas vão voltar a atender os clientes, vai ter retorno das unidades básicas de saúde, vacinando a população. A gente espera que possa voltar aí e permanecer assim como a gente iniciou esse período carnavalesco, que foi de tranquilidade com relação à saúde, mas com otimismo aí por parte dos empresários, por parte dos comércios. E você aproveita para tomar sua vacina. Se você não tomou a primeira dose, vá tomar a primeira dose. Se está faltando a segunda, vá tomar a segunda. Se está faltando a dose de reforço, vamos para a dose de reforço. Quanto mais vacinados, melhor para a gente voltar à vida normal. Porque eu espero, Vonuvo, que em junho esteja tudo normal. Porque em junho tem São João. Carol, e o prefeito já avisou, o prefeito Alisson Bezerra disse que vai ter São João em Mossoró. Esta festa junina que é considerada uma das maiores do país. A gente precisa acompanhar agora, depois do carnaval, Carol, como é que está esse processo aí de contratações, os editais, enfim. É justamente agora, depois do carnaval, normalmente, quando acontece aí a sequência deste planejamento. Fiquemos atentos. Pois é, muito dinheiro público investido, então vamos fazer a nossa parte, vamos nos vacinar para que a festa aconteça, porque salva muita gente aí para o restante do ano, as pessoas que trabalham ali, que se beneficiam dessa movimentação econômica do Mossoró Cidade Junina. Então, vamos fazer a nossa parte. Agora, a gente tomando como exemplo o carnaval, nesse cancelamento do financiamento público, vamos fazer a nossa parte para que em junho tudo volte à normalidade, que as festas aconteçam como realmente tem que acontecer, porque tem toda a questão econômica também. E a parte da diversão, né? Que eu não vou também ser hipócrita aqui de dizer que não estou esperando por isso. Vamos agora voltar à nossa conversa. Prefeito Babá Pereira, prefeito de São Tomé e também presidente da FEMURNE, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que há cerca de 15 dias deu uma entrevista que repercutiu bastante na imprensa potiguar sobre a diferença que os prefeitos devem fazer nestas eleições. Que diferença é essa? É uma avaliação negativa do governo Fátima Bezerra, prefeito? Carol, quando eu digo que os prefeitos vão fazer uma diferença grande, é porque o momento hoje, a grande maioria, se não a maioria absoluta dos prefeitos, eles estão bem avaliados, né, nos seus municípios. Não se vê prefeitos com débito de folha de pagamento, né? Não se vê prefeitos mal avaliados hoje no Estado.
Então, infelizmente, nós não, quando eu falei que a maioria vai estar na oposição, é porque o governo que aí está hoje do Estado, ele não tem sido parceiro dos municípios, né? Não tem sido parceiros como outros estados são, por exemplo, o estado do Ceará, que é vizinho ao nosso estado, vizinho a Mossoró, por exemplo. O estado lá, o governo, apesar de ser um governo do PT, mas é um governo que sempre tem feito parcerias com os municípios, feito convênios para que os municípios possam ter uma melhor qualidade de infraestrutura, de pavimentação, de asfalto, de escola, de ginásio de esporte, enfim, na saúde, não é? E quando eu digo que os prefeitos este ano vão fazer a diferença, porque eles estão com sangue nos olhos, querendo realmente mostrar, né, que nos municípios eles estão bem avaliados e a população com certeza seguirá esses gestores que estão bem avaliados. Durante a pandemia, o momento alto, né, da Covid, houve uma ajuda significativa do governo federal aos municípios, né, para a manutenção de algumas destas atividades. Prefeito, quando o senhor observa, né, fazendo essa comparação de recursos enviados do governo federal e a atuação do governo do estado, é aí onde o senhor vê a maior dificuldade aí do governo Fátima? Não só aí, Von Nubio, como também em outras ações. Você não vê uma obra estruturante do governo do estado em nenhuma das regiões. Você não vê, o governo do estado, ele não chama os municípios para fazer parcerias, como eu falei, parcerias de convênios. E outra coisa, o que a gente tem de direito, né, por lei, o governo, ele muitas vezes dificulta, como a questão do ICMS. A dívida ativa do ICMS e também do IPVA, nós estamos aí sem receber há vários meses. A do IPVA a gente nunca recebeu. Então, um dinheiro que são dos municípios, que é dos municípios, e o governo do estado não repassa para os municípios. Imagine ter uma contrapartida, uma parceria para fazer um convênio, uma obra em um município com recurso do estado. Isso não acontece, né? Os prefeitos estão praticamente administrando sozinho com recurso que vem do governo federal. E a nossa felicidade dos municípios é que também o FPM, ele deu uma melhorada muito, muito grande, né? Ele cresceu em torno de 30% a 40% em 2021 em relação a 2020. E está continuando agora em janeiro, fevereiro também, houve uma crescente muito grande. Então é por isso que os municípios estão conseguindo administrar, os gestores estão conseguindo administrar seus municípios. O senhor disse que os municípios hoje, atualmente, estão fortalecidos e que podem fazer essa diferença, que a gente vinha falando há pouco, para as eleições deste ano. Qual é a diferença do contexto de 2022 para os municípios em relação a 2018, nas últimas eleições? Porque em 2018, os municípios, eles passavam, o país inteiro passava por uma crise, né, econômica, onde o FPM ele era muito baixo. Então a maioria dos municípios eles não conseguiam pagar em dia, havia uma carência muito grande de recursos, e a maioria dos prefeitos daquela época, né, eu também estava prefeito em 2018, e a diferença é muito grande daquela época para cá, né? Nós estamos hoje vendo, como eu falei, que os municípios não têm atrasado folha, não tem um conhecimento de nenhum município. Pelo contrário, todo mundo está praticamente antecipando as folhas de pagamentos dos servidores, não tem atrasado 13º, e tem feito, né, muitas ações nos municípios, ações de obras com recursos próprios, com recursos de convênios com o governo federal, né, o Ministério, o MDR tem ajudado muito os municípios também. Então isso tem sido a diferença em relação ao ano de 2018. Ô, prefeito, qual é a dificuldade da oposição a Fátima Bezerra em conseguir um nome que possa emplacar e possa polarizar esta disputa para o governo do estado neste ano? Eu acredito que agora até o dia 15 de março agora deverá sair, né, um nome forte da oposição para concorrer ao governo do estado. E essa dificuldade ela se tem porque geralmente aqui no Rio Grande do Norte vocês sabem que os candidatos eles se definem sempre depois do carnaval, né? Aquele candidato que é colocado antes, né, antes do
do carnaval, como o ano passado, por exemplo, ele teve dificuldade, tem dificuldade em crescer, até porque existe uma polarização, né? A atual governadora, ela é governadora e já foi senadora, vem sendo candidata a vários dias, né? O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que também era um nome forte, também já tinha sido candidato 2 eleições passadas, então ele e a governadora Fátima geralmente é quem apareciam com frequência nas pesquisas, não é? Enquanto isso, o candidato que se coloca durante esse período se colocou, eles tiveram dificuldade de crescer, mas acreditamos que agora, nesse período, até porque a população, as pessoas começam a pensar mais, já que é o ano eleitoral, na política, começam a realmente falar de política, né? Porque hoje, até o ano passado, só quem fala de política são os políticos, né? É a imprensa e os políticos que estão no mandato, os políticos que estão fora do mandato. E a população, ela fica preocupada, está preocupada mais com a saúde, né? Com a pandemia, mais com a vida de cada um. E agora, neste ano, que é um ano eleitoral, que começa a se falar em política, e aí sim, as pessoas começam também a olhar para os candidatos, para os pré-candidatos. Prefeito, e o senhor? O senhor pretende se candidatar? Como estão as conversas nesse sentido para essas eleições de 2022? Não serei candidato, nunca passou pela minha cabeça, né? Vou terminar meu mandato de prefeito, o 4º mandato, né? Eu fui reeleito agora, e estarei à disposição do nosso grupo para trabalhar. O grupo, o senhor fala que vai definir um candidato forte aí para concorrer com Fátima Bezerra. Mas como é que segue aí os apoios do senhor, né, para o Senado, para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal? Como é que fica aí essa composição de nomes, né, apoiados aí pelo senhor? Eu, particularmente, voto para deputado estadual Gustavo Carvalho, deputado federal Benes, senador ministro Rogério Marinho, e para o governo, que a oposição aí definir, e vou também votar no presidente Bolsonaro para presidente. Então, o senhor está aguardando a definição do grupo bolsonarista para o nome ao governo do estado, é isso? Isso, exatamente. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Essa é a minha posição pessoal, e não como presidente da federação, né? Minha posição quanto prefeito lá do meu município de São Tomé. Certo. E como é que o senhor vê essas conversas que vêm acontecendo entre o grupo do presidente Jair Bolsonaro e o PSDB de Ezequiel Ferreira? Eu acredito que essas conversas elas estão bem adiantadas, né? O presidente Ezequiel tem ouvido, né, pela imprensa que ele disse que foi sondado pela oposição, está sendo sondado, né? E aí acredito que ele tomará uma decisão aí em conjunto com seus colegas deputados, com seus prefeitos aliados, né, com seu partido, para que possa aí, se ele assim achar, né, ser um candidato forte, onde ele contará com a grande maioria dos prefeitos, como também contará com a grande maioria dos deputados estaduais do nosso estado, como também a maioria dos deputados federais. Prefeito, no início aqui da nossa conversa, o senhor falava da dificuldade que existe, né, com relação à redução dos valores do IPI, né? E agora o senhor confirma apoio ao presidente Bolsonaro. Esse apoio, ele vem também a partir já de uma certa liberdade para algumas cobranças do senhor como representante da FEMURNE? O senhor encaminha essas reclamações até mesmo, né? O senhor diz que acontece ali uma certa dificuldade, mesmo econômica, nos municípios. Existe essa proximidade para repassar aí a gestão Bolsonaro destas dificuldades? Não, com certeza. Enquanto presidente da federação, eu tenho que defender os interesses dos municípios. E eu vejo que hoje o governo Bolsonaro, ele, principalmente para o nosso estado, tem feito muito mais coisas, tem chegado muito mais recursos aos municípios do que anteriormente. Eu fui prefeito 2 vezes até 2012, né? Peguei o governo PT e agora peguei também o governo do presidente Bolsonaro. E a diferença é muito grande. Você tira pela transposição do Rio São Francisco, né? Você imagina aí essa região de vocês, com esse ramal da Apodi, que vai ter água perene lá do Alto Oeste, lá até Mossoró, não é? Você viu o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil hoje,
que ninguém recebe menos de R$400. Os municípios, apesar de que às vezes como a gente falou aqui no início, essa questão da linha branca aí dos 25%, né, de ser uma ação que a gente não é favorável, nós somos contra, né, o movimento é contra, nós vamos lutar para que os municípios possam rever e ter a sua compensação desse imposto que está sendo deixado de vir para a União e, consequentemente, para os municípios, mas também nós não podemos deixar de reconhecer os avanços que nós tivemos no governo do presidente Bolsonaro, avanços com relação, principalmente, a convênios, avanços com relação ao nosso FPM, que tem crescido muito. As obras, hoje em dia, elas só se iniciam, né, nesse governo Bolsonaro com dinheiro já na conta. Isso é bom para os municípios, é bom para as construtoras, para os empresários, aqueles que, quando ganham uma licitação no município, ele já tem a certeza que vai receber o dinheiro, que o dinheiro está na conta. Diferentemente de antes, que muitas empresas quebraram, muitos municípios aí deixaram várias e várias obras inacabadas, paradas no meio do caminho. Por quê? Porque se iniciava a obra, o dinheiro não vinha, o construtor aí passava 3, 4 meses para receber uma medição, terminava que quando recebia, abandonava a obra porque não tinha mais condições de tocar aquela obra. Isso hoje não acontece mais. Então, são esses avanços, esses avanços que estão ocorrendo tanto nos municípios como aqui do nosso estado, que eu apoio o presidente Bolsonaro. Prefeito... E já votei no presidente Lula, já votei na presidente Dilma, não é? E agora vou votar no presidente Bolsonaro. Prefeito Babá Pereira, presidente da FEMURNE, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Um grande abraço. Seja sempre bem-vindo, prefeito. A gente agradece a audiência de todos nesta edição do Cenário Político. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente ao vivo aqui, 7h25 da noite. Uma ótima noite e até lá.